Quando a pessoa tem o Espírito Santo dentro dela, o Espírito Santo, quando a Bíblia diz em Romanos 8:26, que o Espírito Santo nos ajuda a orar, porque a gente não sabe como orar. A gente tem medo de chegar diante de Deus, tem ou não tem? De cobrar de Deus o que Ele prometeu, ou não? Quando a pessoa tem medo de chegar diante de Deus e cobrar o que Ele deixou escrito, é porque ela não tem o Espírito de Deus. Quando você tem o Espírito de Deus dentro de você, o próprio Deus leva você a fazer uma oração como essa que Davi fez. Davi estava revoltado. Davi não estava nem um pouco satisfeito a ponto de chegar diante de Deus. Davi não chegou diante do prefeito, do governador, diante do senador. Não, Davi chegou diante de Deus e virou para Deus e disse assim: aqui Deus, até quando? Até quando? Até quando o Senhor vai ver os meus inimigos triunfar e não vai fazer nada? Por que Davi chegou diante de Deus com essa petulância e ficou dizendo para Deus: até quando? Até quando? Até quando? Davi estava cobrando de Deus, porque o coração de Davi acreditava em Deus. E quando o teu coração acredita em Deus, você não pode aceitar aquilo que não está dentro da palavra de Deus. Se você aceita o que está fora da palavra, é porque o Espírito Santo não está na sua vida. Davi chega diante de Deus e diz assim: Senhor, até quando esquecerás de mim? Para sempre. Quer dizer, até quando eu vou ficar vivendo essa vidinha desgraçada? Até quando eu vou estar vivendo de salário mínimo? Até quando os inimigos vão chegar diante de mim e me afrontar? Se não tiver isso dentro de você, sabe o que vai acontecer? Quando a primeira luta aparecer, você vai sumir daqui segunda-feira. O Espírito Santo me dizia isso. Diga para eles que se eles não tiverem esse espírito, mais cedo ou mais tarde, Satanás vai aprontar e eles vão regredir. Uma segunda-feira que você fica sem vir aqui, vocês têm que botar na cabeça de vocês: vocês estão numa guerra. O próprio capeta, o desgraçado de Satanás, disse com a boca podre dele, ele disse para o Senhor Jesus, no capítulo 4 de Lucas, ele disse assim: eu te dou tudo isso, Jesus, toda essa riqueza, essa glória, se você se ajoelhar e prostrar diante de mim, porque a mim foi entregue e eu dou a quem quero. Será que a gente acha que vai ser fácil tomar da mão do capeta, do desgraçado, do diabo, aquilo que Deus já deu para nós? O Adão inconscientemente entregou tudo para ele, amém? Agora escute, Deus já nos deu todas essas bênçãos, só que está na mão do diabo. E é uma guerra, é uma briga. Por isso Deus disse: o meu justo, se ele retroceder, eu perco prazer nele. Você retroceder, você parar de vir, você desistir. Qualquer luta você quer parar, qualquer luta, por qualquer motivo, irmão, já falei para você. Se você não tiver aqueles requisitos ali hoje, o estabelecer a conquista final é você chegar num estágio que ninguém pode mais deixar de te ver, ninguém mais pode te destruir, porque você já chegou, já estabeleceu, já riu as malas e ninguém pode te destruir mais. Mas para chegar naquele estágio, nós hoje vamos falar da fidelidade. Repita comigo: fidelidade. O sucesso passa pela fidelidade. Fidelidade em quê? Fidelidade naquilo que você quer. Você tem que se esforçar naquilo que você quer. Você tem que lutar por aquilo que você quer. Se a luta te para, se o desânimo chega e você desiste, sabe aonde você vai chegar? Em lugar nenhum. Você tem que ser mais valente que o diabo, amém? Você tem que cerrar o pulso. Olha aqui, capeta, não adianta, você não vai me parar, o Deus está comigo. Eu vou vencer, ainda que você levante, ainda que você bote todos os demônios na minha reta, eu vou vencer, porque o que está comigo é maior. Esse espírito. Agora se você ficar, toma uma pancada aqui, toma uma pancada ali, e começa a parar, começa a desanimar, já era. Deus foi muito claro quando ele disse, em Mateus 11:12, Jesus disse assim: o reino dos céus é tomando água de coco, é isso? Tem gente que quer tomar água de coco antes da hora. Não está na hora da gente tomar água de coco não, gente, amém? Tomar água de coco é relaxar com a campanha, relaxar com a segunda-feira, relaxar com os seus dízimos, relaxar com os seus votos, desistir de fazer. Antes de eu subir aqui em cima, eu tenho uma audiência com o Espírito Santo e eu trago dele o que ele quer falar para vocês. E não pode o Espírito Santo me dizer uma coisa e dizer outra para vocês. Ou ele está brincando comigo ou está brincando com vocês.
ou vocês acreditam no que ele me usa para falar e abraça e mergulha na revelação, ou vocês estarão perdidos. Tem que ter essa revolta. E se você não fizer nada, a sua vida vai resumir em nada. Quem faz a sua vida mudar não é Deus. Quem faz a sua vida mudar é você. Aqui pela Bíblia, gente, pela Bíblia, a nossa vida já é um mar de maravilha. O Salmo 23 está escrito: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. É um mar de maravilha. Eu preciso de mais o quê? Se a Bíblia está dizendo que Deus disse que Ele me guia em águas tranquilas. Sabe o que é águas tranquilas? Deus não me bota em furada, não. Deus não me bota em boca podre, não. Deus não me bota em negócios que não vai chegar a lugar nenhum, amém? Você tem que ter essa revolta dentro de você. Ou você não acredita em Deus? Você tem que botar para fora essa certeza. Davi chegou e disse para Deus: ó Deus, até quando? Imagina o cara cobrando o outro o que deve. O cara está enrolando para pagar. Aí você se aborrece, você vai lá na casa do cara, ou vai lá no comércio dele: vem cá, meu camarada, até quando você vai ficar me enrolando? Até quando você não vai me pagar o que você me deve? Até quando? Isso é linguagem de quem está revoltado. E Davi estava revoltado com Deus, porque ele acreditava em Deus. E na verdade, Deus deixou a coisa ficar num ponto para Davi chegar a essa revolta, e para essa revolta chegar a nós hoje. Porque senão a gente cruza os braços e fica em casa assistindo essas redes esgotos da vida, e a sua vida andando para trás. Você fica intertido com coisas pequenas que o diabo coloca no seu caminho, e você esquece das coisas grandes. Quantos anos você vai ter mais? Quantos anos você vai viver mais? Você não acha que está na hora de você levantar a cabeça e lutar com Deus até que a tua vitória chegue? Para que você tenha uma velhice tranquila, e a sua família tenha uma velhice tranquila, os seus filhos e os seus netos tenham uma vida tranquila? Aí eu boto para vocês essa pergunta: até quando você vai ficar prostrado? Até quando você vai ficar esperando o sol nascer? Até quando você vai esperar o anjo chegar na tua porta? É você que tem que botar para quebrar. Deus te deu um negócio? Manda ver. Você não tem que ter medo. O medo é a dúvida disfarçada. Na verdade, quem tem medo é porque não acredita em Deus. Quando eu larguei tudo para trás, eu larguei porque eu acredito em Deus. Eu larguei medicina, eu larguei empresa multinacional, eu larguei tudo para trás para me estar aqui. Mas vocês acham que eu vou terminar meus dias aqui? Isso aqui vai virar museu. Isso aqui vai virar museu da igreja. Vocês estão me entendendo? Ou então Deus vai ter que abrir o céu e me levar. E chegar lá, nós vamos ter uma audiência. Eu vou chegar com Deus e não vim satisfeito não. Eu não vim porque eu acreditei no Senhor e o Senhor falhou comigo. Irmãos, Deus quer que você acredite nele. E quando você acredita em alguma coisa, o que você faz? Você está lá tossindo, você está lá morrendo, e você vai no médico e vai lá, passa um remédio para você, e você corre na farmácia e bebe. Por quê? Você acredita naquele bendito remédio, é ou não é? E como é que vocês não acreditam no que Deus diz? Acreditam num comedor de arroz e feijão que é o homem? É o médico? Um aglomerado de conhecimentos fúteis, inúteis e vãs da cabeça, e não acredita em Deus. Quando a gente acredita, a gente abraça. Você tem que acreditar que Deus quer o teu sucesso, que Deus quer a tua vitória. Mas isso, você tem que passar pela fidelidade. E a fidelidade começa em você estar determinado. Está chovendo segunda-feira, eu vou. Irmãos, o único culto que quando você não vem, você volta atrás, é o de segunda-feira. O único culto que o diabo vai pintar canequeira com vocês, que ele chamou para estar aqui, ele vai fazer de tudo para vocês não vir. Ele vai tentar botar minhoca na cabeça de vocês. Ele vai tentar botar caraminhola. Ele vai usar o periquito, o papagaio. Vai usar o diabo. Vai usar quem quer que for, situações para que vocês desistam. Aí quando vocês desistem, vocês se encaixam naquela palavra: o meu justo vive da fé. Mas se ele recua, é porque ele não tem fé coisa nenhuma. Quando a pessoa tem fé, ela não desiste. Mas não desiste do que Deus te prometeu, amém? Você não pode ficar encafifado com aquilo que Deus não te prometeu. Mas o que Deus te prometeu, Ele tem que fazer. E é o prazer dele fazer. Até quando? Abra sua Bíblia aí. Juízes, capítulo de número 6, versículo de número 11. Diz assim: então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo de um carvalho que havia perto do povoado de Ofra. Esse carvalho pertencia a Joás, que era da família de Abiezer, e o seu filho Gideão estava malhando trigo no tanque de pisar uvas, escondido, para que os medianitas não encontrassem. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: você é corajoso, o Senhor está com você.
Gideão respondeu: se o Senhor está com o nosso povo, por que está acontecendo tudo isso com a gente? Onde estão aquelas coisas maravilhosas que os nossos antepassados nos contaram que o Senhor costumava fazer quando nos trouxe do Egito? Aonde está aquelas maravilhas que nossos antepassados nos contaram que o Senhor costumava fazer? Aí ele continua dizendo: quando nos trouxe do Egito, ele nos abandonou e nos entregou na mão dos medianitas. Então o Senhor Deus ordenou a Gideão, disse: vá com a tua força e livre o povo de Israel dos medianitas. Sou eu quem está te mandando que você vá. O povo estava lá, o diabo estava lá na pele dos medianitas. O povo plantava, os medianitas roubavam. O povo estava vivendo uma miséria. O povo trabalhava e o diabo roubava. Moral da história: Gideão está lá no tanque de pisar uva, malhando trigo. E com certeza Gideão devia estar falando com ele mesmo: eu não aceito essa situação. Onde está o Deus dos meus pais? Onde está o meu Deus? Onde está o Deus que fez maravilhas, que tirou a gente do Egito, que massacrou o faraó, que destruiu os povos vizinhos? Onde está? Será que Deus morreu? Será que Deus está gagá? Será que Deus está entrevado numa cadeira de roda? Onde está esse Deus? Era esse o pensamento de Gideão. Aí o anjo aparece. Veja bem, são duas fases do anjo. Primeiro, o anjo vem, fica embaixo do carvalho. O anjo vê Gideão, mas o Gideão não vê o anjo. Depois o anjo se deixa revelar para Gideão. Vocês estão me entendendo? Aí o anjo, quando o Gideão viu o anjo virou para ele e disse assim: o Senhor é contigo. O Gideão virou a mesa. Se fosse esses crentes que tem por aí afora, esses crentes de papel, de açúcar, se tem água molha, se tem água derrete, se tem água se acaba, esses crentes fracos que tem por aí, quando visse o anjo, a primeira coisa que ia fazer, beijar o pé dele. Gideão não. Gideão olhou dentro da cara do anjo e disse: vem cá, o senhor tem coragem de dizer que é comigo? O senhor tem coragem de dizer que é com a gente? Olha o que os midianitas estão fazendo com a gente. O que foi feito, o senhor parou de operar? O senhor perdeu o poder? É isso que Gideão estava dizendo para Deus. Olha o que ele pergunta para Deus: o que foi feito? Sabe o que ele está dizendo? Vem cá, o que aconteceu? O senhor parou de operar milagres? O senhor parou de fazer maravilhas? Os meus pais me contaram coisas grandes, mas até agora eu não vi nada acontecer. Até agora eu estou vendo tudo parado. Até agora eu estou vendo os inimigos deitar e rolar. Vem cá, o que houve com o Senhor? Gideão chegou com força diante de Deus. Gideão não ficou de blá blá blá. Gideão não ficou de conversa fiada. Gideão foi direto ao assunto e colocou diante de Deus o que estava dentro dele. O que mata hoje em dia, o que mata hoje no nosso relacionamento com Deus, sabe o que é? A hipocrisia. Você está triste, chegar diante de Deus e dizer: Deus, estou muito alegre. Isso é hipocrisia, irmão. Se você está triste, você tem que chegar e dizer: ó Deus, eu estou chateado. Senhor, eu estou aborrecido. Senhor, aquele cara me aborreceu. Eu estou com vontade de torcer o pescoço dele. Você tem que chegar para Deus e dizer. Vocês estão me entendendo? Você tem que ser sincero para Deus. Não é dizer: Deus, Senhor, me perdoa. Senhor, eu vacilei. Que vacilou o quê? Você tem que chegar para Deus e dizer: Deus, ó, deu vontade de torcer o pescoço dele. Me deu vontade de brigar. Me deu vontade. Senhor, eu me revoltei. Eu não aguentei. Eu sou humano. Eu sou carne. O que mata hoje em dia é a hipocrisia. E a hipocrisia do diabo. Deus ama a sinceridade. Deus ama quando você é sincero, é ou não é? Veja bem, quando Deus chamou Moisés, Moisés podia dizer: Senhor, o Senhor chamou um homem bom, eu tenho 4 faculdades. Não. Senhor, o Senhor chamou o pior homem que tem em Israel. Senhor, eu sou boca dura, falo demais. Senhor, não dá. Deus disse: quem fez a boca? Então não te preocupe que eu vou resolver o problema da tua boca. Sinceridade. Deus chamou Isaías. Isaías disse: Senhor, sinceramente, Senhor, não adianta eu aceitar o teu convite porque eu não presto. Falo besteira, vivo no meio de um povo que fala besterola. Na verdade, Senhor, eu não presto. Estou de pecado até na boca. Deus disse: o anjo, o querubim voou e pegou uma tenagem acesa do altar e colocou na boca dele. Ele foi purificado. Aí depois ele foi sincero e disse: esse querubim voou e tocou os meus lábios com esta brasa. E eu vi a voz: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então eu disse, sinceridade: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia! Sinceridade. Ele estava pronto para ir, porque se ele vai com a boca suja, o Espírito Santo não podia ir com ele. Amém, gente? Sinceridade. O que mata hoje em dia é hipocrisia. A pessoa não sabe reconhecer que errou, não sabe reconhecer que está errada, não sabe reconhecer que vacilou com Deus. Você tem que ser sincero. Quem me entendeu, diga amém. Porque você sendo sincero com Deus, Deus vai te ajudar. Agora, se você tentar cobrir com a capa, você não vai chegar a lugar nenhum. Amém? O Davi, quando disse aqui para Deus, ele foi sincero.
O Davi estava sendo sincero com Deus. Disse: Deus, até quando? O Senhor vai esperar eu morrer para me abençoar? O Senhor vai esperar eu descer a sepultura, no sepulcro, como eu vou te louvar? Mas tem que ter uma revolta dentro de você. E essa revolta se chama fé. Você não pode aceitar ver o ímpio prosperar, ver o ímpio vencer, e você tomando na cabeça, você lutando, trabalhando e não chegando a lugar nenhum. O ímpio não faz nada e consegue vitória, e você luta e não consegue. Por quê? Porque o diabo vai endurecer para nós. Então antes que ele endureça, a gente endurece para cima dele e tomar tudo que é dele, tudo que é nosso. Amém? Mas você vai ter que ser forte. Você vai ter que ser valente. Está chovendo? Eu vou. Eu estou sem carro. Eu vou embaixo de chuva. A chuva não vai me matar. Amém? O máximo que a chuva pode tentar me fazer é uma gripe. Mas o meu corpo está coberto pelo sangue de Jesus. Determinação, fidelidade. Eu comecei a campanha, não posso quebrar. Eu comecei a campanha, não posso desistir. Eu tenho coisa para fazer. Não interessa. A gente adia tantas coisas, sabe? Por que a gente tem mania de adiar os cultos? Não, eu não vou. Eu não vou porque eu tenho um negócio pra... Ué, não pode fazer depois do culto? Entra na madrugada fazendo, mas não perde o culto. Um culto que você perde, você está andando para trás. Quem entendeu, diga amém. Eu vejo pessoas contar que depois de um ano e meio, depois de 6 meses, depois de 8 meses, na luta, nas campanhas, lutando dia após dia, campanha após campanha, o céu começou a se abrir. Vocês estão pensando o quê? Deus vai provar a tua fidelidade, Deus vai provar a tua fé, Deus vai provar a tua temperança, Deus vai provar a tua determinação. Deus vai te provar. Sabe por quê? Porque Ele quer te capacitar para coisa grande. Agora o que acontece? Os cristãos estão tudo dormindo, no sono da indolência. Não plantam, acham que sem plantar tem que colher, e não adianta. Se você não plantar, você não colhe. Não adianta que se você fizer voto e não pagar, você vai ficar marcado com Deus. Não adianta. E se você deixar de fazer voto, você perde caminhada, você deixa de ganhar força. Nós temos que ganhar força. Nós temos que botar força na nossa fé. É como você pegar uma marretinha e começar a quebrar uma coluna. Vem cá, não é melhor pegar uma marreta maior? As pancadas não vai ser menos? Você vai dar mais força, as pancadas vão ser menos. E o tempo que você ia levar será menor. Mas a gente fica com uma marretinha batendo toda a vida na mesma coluna. Quando Deus quer que a gente pegue um marretão e dá logo uma cacetada. É ou não é? Tem que botar força, a nossa fé exige força. Agora, fidelidade. Olha o que Davi disse. Me acompanha, por favor. Olha o que Davi disse no versículo 2. Até quando terei que aguentar esse sofrimento? Irmãos, tem coisas na sua vida que se repete. Semana após semana, mês após mês, ano após ano. Davi chega para Deus. Vem cá, até quando eu vou ter que aguentar esse sofrimento? Até quando eu vou ter que aguentar essa humilhação? Até quando? Davi estava falando com quem podia resolver. Davi não ficou de lorota, não ficou fazendo pulinho diante de Deus, falando em mistério apenas, não, porque isso não resolve. O que resolve é nós botarmos a nossa fé em prática. Amém, gente? Ou você crê em Deus e passe para cima, crendo nele e recebe a vitória, ele vai te levantar, ele vai te estabelecer, ou você vai ficar nessa pendenga a vida toda. Tem gente que tem o mesmo problema a vida toda. Tem gente que tem um probleminha de dor de cabeça toda noite. Lá está o demôniozinho da dor de cabeça. Parece até sagrado. A dor de cabeça encosta. 1 ano, 2 anos, 3 anos. Isso é com Davi. Na segunda semana, Davi chegava diante de Deus e disse: vem cá, Deus, eu tenho que aguentar essa dor de cabeça? O Senhor me criou para sentir dor de cabeça? Tem gente que aceita o sofrimento e se torna vítima da vida. Quem você é? Você é a vítima ou você é o vitorioso? É você que escolhe. Ou você é vítima ou você é vitorioso. Quantas pessoas estão com sofrimento, o mesmo sofrimento a vida toda? Qual o sofrimento? Vivendo uma vida apertada, irmãos. Será que não dói em vocês, não? Viver uma vida apertada. Um dia tem dinheiro, outro dia não tem dinheiro. Davi chegou e disse: cara, até quando eu tenho que viver assim? O Senhor me escolheu para viver assim? O Senhor me escolheu para viver uma vida apertada? Enquanto os meus inimigos estão zombando de mim? Até quando eu tenho que pagar as prestações atrasadas? Mas aí vem o encalço. Quando você chega diante de Deus assim, Deus vai dizer assim: você é fiel. Se você é fiel, Deus tem que te responder. Ele é obrigado a te responder se você é fiel. Agora, se você não é fiel, ele vai te ensinar a ser fiel. Porque o diabo não gosta que você faz voto, não gosta que você dizima. O diabo quer ver você na miséria. O diabo quer ver você destruído, amém? Quem quer ver você abençoado é Deus. É por isso que o diabo tem tanta raiva de envelope.
Você vê a pessoa furiosa com o negócio de envelope, um parente, um amigo, falar de envelope, pode repreender que é demônio. O diabo quer você na miséria, não quer que você reconheça Deus como teu Senhor. O diabo manda luta, manda problema, porque ele quer que você pare, ele quer que você desista. Mas você tem que virar para Satanás e dizer: olha aqui, Satanás, não adianta, se você entrar na frente, eu vou passar por cima. Você pensa que Deus não te ouve? Você pensa que Deus não te responde? Responde. Mas Deus quer ver isso, essa revolta. Você tem que ver resultados da sua fé, ou não é? Nós não podemos crer em Deus e a nossa vida ser igual a daquelas que não crê. Haja vista que Deus disse em Malaquias 4,18: então vereis outra vez a diferença daqueles que servem e daqueles que não servem. Tem que haver revolta em nós, como Davi teve. Até quando? Até quando a minha vida vai ser igual a dos outros? Se eu sou fiel, se eu ando na tua casa, se eu te adoro, faço meus votos, se eu cumpro os meus deveres contigo, até quando eu vou ter que ver os inimigos zombar de mim? Mas se você vive uma vida sossegada, se você acha que tudo é normal, se você acha que a dor de cabeça que você sente toda noite é normal, se você acha que recebeu o dinheiro, recebeu o pagamento dia 1º e dia 5 não tem mais nada, é normal. Tudo que o diabo quer é isso. Porque Deus disse, ou não disse: só estarás em cima e não embaixo, quando vocês ouvirem minha voz e me obedecer. O que é estar em cima, irmãos? Hein? O que é estar em cima? É ser chefe, é ser cabeça, é ser empresário, é ser dono da empresa. Até quando você vai aceitar ficar cumprindo ordens lá no teu emprego? Se Deus não tivesse dito que Ele me quer como cabeça e não como cauda, eu nem poderia dizer isso para vocês. Mas Ele disse. Ou Ele não disse? Em Deuteronômio 28, versículo 13 e 14. Deus quer que você seja patrão. Deus quer que chegue a hora do culto à tarde, você diga assim para os seus funcionários: ó, fulano e fulano, fechem a loja, fechem o galpão, ajeitem tudo, eu estou saindo, eu tenho um compromisso muito sério agora. Qual o compromisso? Eu estou indo para a igreja. Ninguém para te perturbar, ninguém para te ligar, dizer: olha aqui, você deixou o troço sem fazer, olha aqui, não sei o que, suas contas estão feitas. Deus não quer isso para nós não, pessoal. Deus quer que você seja cabeça, dono do seu nariz, deva obediência só a Deus. Mas infelizmente muitas pessoas não acreditam na palavra de Deus. Muitas pessoas rejeitam a palavra de Deus. E quando a gente rejeita a palavra, Deus nos rejeita, amém? Olha o que Deus disse: nós seremos como árvore plantada junto a ribeiro das águas. Nunca seca, nunca perde o vigor, nunca deixa de dar fruto, está sempre bonito, está sempre vistoso, não existe crise, não existe nada, porque Deus assim disse. Até quando eu vou ter que aguentar esse sofrimento? Vem cá, sejam sinceros. Quantos aqui já oraram assim a Deus? Até quando eu tenho que ficar nesse sofrimento? Levante a mão se alguém já orou assim. Estão aprendendo, hein? Mas chegou com medo: Senhor, até quando eu tenho que aguentar isso? Senhor, não me mata não. Tem que chegar com o peito estufado e dizer: até quando, Senhor? Até quando eu vou ter que aguentar esse sofrimento? Olha bem, até quando o meu coração se encherá de tristeza? Dia e noite? Olha o que Davi está dizendo: até quando eu vou estar cheio de tristeza? É tristeza de manhã, é tristeza à noite, é tristeza de madrugada. Pessoas que não dormem por tristeza, está triste com isso, está triste com aquilo, está tudo dando errado, está tudo dando para trás. É dívida, é agiota, é banco, é tantas coisas te perturbando. E você tem que chegar diante de Deus e abrir o coração e dizer: Deus, até quando? O senhor vai esperar eu morrer para me responder? Isso que Davi disse para Deus, ou não foi? Vamos ler? Até quando os meus inimigos me vencerão? Os meus inimigos aqui, tanto é Satanás quanto é os adversários. Aqueles que estão no teu mesmo ramo, mas estão prevalecendo mais do que você. Como pode, irmãos? Olhem para mim. Já a gente vai chegar no momento que Davi vai dizer para Deus: você vai esperar eu morrer para me abençoar? Sabe o que a minha oração tem sido feita? Deus, eu estou com 40 anos. Você vai esperar eu ficar com 70? Ficar todo trêmulo para fazer sua obra? Esquece. Quando eu chegar nessa idade, eu quero já estar estabelecido. Eu já quero ter viajado o mundo. Eu quero já ter feito, ganhando muitas almas, estabelecido muitas igrejas. Senhor, é agora. Eu estou em pleno vigor. É ou não é? Eu posso passar uma semana toda acordado. Eu posso passar 20, 30 dias sem comer. É agora. Deus vai esperar eu ficar velho? Ficar barbudão, cabeludão, cabelo todo branco? Não, tem que ser agora. Tem que ser agora. Aí, Davi diz assim: até quando os meus inimigos vão prevalecer? Escute aqui, olhe para mim, estou terminando. Pensa bem, dois vendedores. Um cristão e um não cristão. Qual dos dois
pela palavra de Deus tem que arrebentar. Qual? Não foi Deus que disse? Mas se você for em certas lojas por aí, é o contrário. O ímpio arrebenta. E o cristão está sempre lá como bucha. Nunca o retratinho dele está lá no quadro dizendo, é o vendedor de destaque, é o funcionário de destaque do mês, é o borracha, sempre o borracha. Sempre as piores coisas sobram para ele. Não, irmãos, até quando? Até quando a gente vai aceitar, crer nesse Deus, não vê essa diferença? Sabe por que às vezes não tem diferença? Porque se a pessoa não tiver vida com Deus, ela não pode chegar diante de Deus assim. Sim ou não? Se você não tiver vida com Deus, pode chegar diante de Deus. E até quando, hein, cara? Até quando? Se a pessoa vive mais no mundo do que na igreja, se a pessoa faz mais a vontade do diabo que a de Deus, ela na verdade ela nem consegue chegar diante de Deus assim. Mas quando você está com Deus, quando o Espírito Santo te prepara, Ele te leva a viver essa vida. Você passa a não aceitar mais esse tipo de sofrimento. As coisas repetitivas na sua vida, é dívida. A dívida, em vez de diminuir, aumenta. Em vez da dor de cabeça sumir, agora aparece uma bursite, uma tendinite da vida, uma enxaqueca da vida. Em vez do sofrimento acabar, está aumentando. E a conta do banco, que em vez de aumentar, está só acabando, está só no vermelho. Tem gente que saiu do vermelho, está no roxo. O vermelho já virou roxo, tanto que espremeu. Vocês estão me entendendo, gente? Você tem que se revoltar contra isso. E como? Como? Eu vim cá para segunda-feira e vim comigo. Vim comigo porque eu estou com tudo. Eu estou com tudo, estou partindo para cima. Deus vai pegando as minhas orações, as de vocês, e vai juntando e botando na mão do anjo. Cuide para que tudo isso aconteça. Eles estão com pressa, e eles estão com tudo, eles estão com fé, eles estão vindo com tudo para cima da gente. Irmãos, quando tiver tudo prontinho, que os anjos começarem a apresentar a Deus, está tudo pronto. Deus diz assim, leva para eles. Vocês não vão nem saber agradecer. Vocês não vão nem saber agradecer, porque quando começar a despejar as vitórias que vocês estão plantando, ninguém vai poder parar vocês mais. Aí ele diz assim, verso 3: Ó Senhor meu Deus, olha para mim e responde-me, dá-me força novamente para que eu não morra. Davi está dizendo, Senhor, eu já estou morrendo, eu estou perdendo as forças, Senhor, eu já não estou aguentando mais clamar, não. Em outras palavras, em outras traduções que está aí, Davi está dizendo, vem cá, me ajuda antes que eu adormeça na morte, antes que eu morra. Em outras palavras, o Senhor vai esperar eu morrer para me abençoar? Agora eu pergunto para vocês, você tem essa revolta dentro de você? Você tem que ter essa revolta dentro de você. E essa revolta quem coloca é o Espírito Santo, amém, gente? Sabe qual é o problema? Às vezes a gente não está disposto a obedecer a Deus. Às vezes a gente vai, quando chega num determinado ponto, a gente começa a sentir que a coisa vai apertando, que Deus vai apertando a gente, Deus vai requerendo da gente mais fé, Deus vai requerendo mais atitude, Deus vai requerendo mais fidelidade. Nesse ponto, muitos voltam atrás, porque Deus vai apertando, Deus vai testando a sua fé, vai testando a sua fidelidade. Porque não adianta, se você não for fiel a Deus, você nunca vai se estabelecer, nunca. A pessoa que vive vacilando e vacilando e vacilando, qualquer problema desiste, qualquer problema para, ela está desqualificada. Você tem que botar uma coisa no teu coração: todo culto é importante, escola dominical é importante, culto domingo à noite é importante, mas a metade da minha vida está na segunda-feira. Por quê? A metade da vida de vocês, da nossa vida, é econômica. Se a sua vida econômica está destroçada, não adianta que a sua vida espiritual não vai bem. Não adianta querer bancar uma de santão, porque não funciona. Se a sua vida econômica estiver instável, instabilizada, a sua vida espiritual vai crescer. Agora, começa a gente ligar para a tua casa, começa as contas chegar, começa as contas a bater e não tem dinheiro. Eu quero ver se você vai ter força de vir para a igreja, se Deus não estiver regendo a sua vida. É ou não é? É por isso que você tem que botar na tua cabeça: todo culto é importante, mas a metade da minha vida está na segunda-feira. Eu tenho que lutar pela minha vida econômica. Então eu vou morrer lá naquele balcãozinho vendendo pizza, eu vou ficar naquele balcãozinho lá entregando hambúrguer. A sua vida não vai sair disso. É você que tem que ir à luta, é você que tem que acreditar, é você que tem que botar a mão de Deus para funcionar em teu favor. Amém, gente? Como disse o louvor, o milagre que eu espero, tu podes. A bênção que eu preciso, tu podes. A cura que eu preciso, tu podes. A mudança que eu preciso, tu pode. Isso é fé. E você tem que ir em direção a Deus e obedecer às ordens de Deus. Amém?